Oi, gente, de novo. Vamos começar, então, o debate. Tem muita coisa para a gente tratar nesse palco agora feminino, totalmente feminino. Estamos em 4, porque tem mais uma aqui dentro, que é a Clara. E eu queria começar perguntando para a doutora Angélica, desculpa. Porque quando a gente fala em prevenção de câncer feminino, a gente logo pensa na vacinação, acompanhamento do HPV. No painel anterior, a doutora Márcia estava falando sobre isso também, mas eu acho que a gente fala pouco, inclusive na imprensa, sobre a vacinação masculina do HPV. Tem pouca gente que sabe, inclusive, que a imunização do SUS inclui os meninos. Qual que é o impacto, doutora, de imunizar esse público para esse tipo de câncer nas mulheres? Do que a gente está falando? Olá, boa tarde a todos. Muito obrigada ao Estadão e por incluir essa pauta tão importante, a discussão do câncer na mulher, nesse Outubro Rosa. Bom, isso é fundamental. Eu vou buscar essa resposta. Eu tive a honra de dar uma aula depois do Zuhausen. Zuhausen foi um médico alemão que fez o link entre o HPV e o câncer do colo do útero, falecido agora em maio desse ano, então transformou a compreensão da biologia dessa doença, o Zuhausen. Eu dei uma aula num congresso depois dele. Na opinião dele, nessa aula ele disse que se ele pudesse vacinar contra HPV, ele vacinaria só os meninos, que na opinião dele, se tivesse que escolher entre meninos e meninas, ele escolheria os meninos porque são os maiores disseminadores do vírus, né? Então, a infecção por HPV é a doença sexualmente transmissível mais comum da humanidade. Então, esse é um problema da humanidade. E, ao vacinar o menino, além da gente quebrar essa linha de transmissão do HPV, a gente também protege o menino contra vários tipos de cânceres. Então, a gente foca muito no câncer do colo do útero, porque tem uma associação fortíssima do HPV e o câncer do colo do útero. Virtualmente todos os casos de cânceres de colo do útero são do HPV, mas câncer de pênis, câncer do canal anal, câncer de cavidade oral, de orofaringe, cânceres masculinos, são também HPV associados. Bom, a gente tem no Brasil o privilégio, fomos dos primeiros países da América Latina a ter vacinação de meninos de 9 a 14 anos, e agora a gente tem para imunossuprimidos também até 45 anos, mesmo os homens. E a taxa vacinal de meninos, a de meninas não está suficiente. Depois a gente pode discutir as causas da queda vacinal no Brasil, existem peculiaridades dessa vacina, mas no menino está muito ruim. Só cerca de 20% dos meninos têm a vacinação adequada na faixa etária. E, com isso, a gente não vai eliminar essas doenças, né? Mais uma vez, a gente pegar uma super ferramenta e jogar a ferramenta fora, porque a eliminação dessas doenças, a gente está com esse potencial na mão e possivelmente não vai acontecer. E por que tão baixa a vacinação dos meninos do HPV, doutora Márcia? Então, tem uma série de coisas. Eu queria começar primeiro agradecendo a presença da Angélica, que veio de Belo Horizonte, na chuva de São Paulo, e está aqui nos presenteando com tanta sabedoria. A Angélica realmente é uma das pessoas que mais entende de câncer feminino aqui no Brasil. Roberta, que bom que a gente está aqui entre mulheres, falando de câncer em mulheres, né? Câncer em mulheres não é a mesma coisa que câncer feminino, né? A gente tem a peculiaridade do câncer de ovário, do câncer de colo de útero, do câncer de endométrio, do câncer de mama. Mas a gente também, mulheres também temos câncer coloretal, câncer de pulmão, uma série de outros cânceres. E acho que é importante a gente olhar isso como um todo. Trazendo de volta a sua pergunta, muito disso tem a ver com mito, tem a ver com muita desinformação, né? Trazendo para o painel anterior. E realmente existe uma conexão muito grande entre a vacinação de HPV e, eventualmente, iniciação precoce de atividade sexual, que é uma grande besteira, né? Porque o que a gente está querendo ouvir aqui é que a vacinação ela combate o câncer HPV relacionado. Nada tem a ver com iniciação sexual ou qualquer tipo de atividade. Ou senão a gente poderia estar falando que, então, a vacinação de hepatite B que se faz quando a criança é pequenininha previne o câncer de fígado, mas ela também é sexualmente transmissível. E em relação aos meninos, existe também um mito muito grande
não só que ele possa, como a Angélica falou, combater, ajudar na questão da transmissão, mas também a gente tem que, independentemente de orientação sexual ou qualquer tipo de relação que isso possa ter com a sexualidade da pessoa, o que é importante é a gente combater ou prevenir. Se tem algum câncer que é prevenível, é o câncer HPV relacionado. Isso tem que independer de qualquer tipo de gênero ou de relação com gênero. É que acaba se falando muito mais de colo de útero, como a Angélica falou, né? Sim. E, doutora Márcia, a doutora Angélica pode completar depois também. A gente tem 2 tipos hoje de vacinas contra o HPV. A que está disponível no SUS protege contra um número menor de cepas. E até por isso a gente ouve falar, tal pessoa foi vacinada e ainda assim pegou o HPV, por quê? E há esse entendimento de uma vacina agora nova que consegue proteger contra um número maior de cepas e cepas mais importantes também. Na verdade, a vacina quadrivalente, que é essa que está disponível no SUS, ela já protege, por exemplo, para câncer de colo de útero, 70% se houver uma vacinação adequada. Então, vamos falar de cobertura vacinal aqui primeiro. Se a menina ou o menino de 9 a 14 anos puder se vacinar com 2 doses, essa pessoa vai ter uma proteção para as principais cepas, né, sorotipos, que sejam oncogênicos, em 70%. É bastante, é uma cobertura boa. O que a gente vem hoje a gente traz uma adicional de 5 sorotipos, de 5 outros sorotipos, que também são extremamente oncogênicos. Existem mais de 200 sorotipos de HPV, mas existem alguns que são oncogênicos, que vão causar o câncer. Tá? E esses 9 que chegam nesta vacina, são os 4 que já existiam e mais 5 adicionais, eles sobem de 70% para 90% a cobertura para a proteção contra o câncer de colo de útero, com esse tipo de sorotipagem, e eleva também para o quadrante de 90% contra o câncer vaginal, câncer de canal anal, contra o câncer de pênis e outros cânceres relacionados. Não sei se a Angélica quer complementar. Eu vou trazer uma fala da doutora Isabela, da mesa anterior, que o brasileiro gosta de vacina que não tem. E, quando foi o lançamento da nonavalente recente, agora no Brasil, me deu um sentimento, um mixed feelings, assim, uma alegria imensa da gente estar trazendo uma tecnologia de extrema relevância e um medo das pessoas travarem um processo vacinal de grande relevância com a quadrivalente, que é uma vacina que já mostrou que reduz câncer, mesmo em países onde a incidência de câncer do colo do útero é mais baixa. Já tem estudo publicado na principal revista médica que a Suécia reduziu o câncer de colo do útero sendo vacinada. E a gente pega aí, faltando vacina HPV no mundo, e a gente não vacinar pelo esse compasso de esperar a nonavalente para todo mundo. Então, eu acho isso é extremamente perigoso. A quadrivalente é uma grande vacina. Ela pega os 2 principais subtipos e a gente precisa elaborar melhor essa fala para chegar na população e isso não ser uma trava adicional, ok? Então, tendo acesso à vacina nonavalente, é a melhor vacina disponível. Não tendo acesso à quadrivalente, é uma grande vacina e traz uma proteção já comprovada contra câncer. Doutora Márcia, quais os principais fatores de risco para os tipos de câncer mais comuns entre as mulheres, além da idade? Então, acho que a gente falou bastante aqui, né, ao longo de todo esse fórum, sobre estilo de vida, e isso, sem dúvida nenhuma, é uma das coisas que mais conta. Histórico familiar, tá? Seja para mama, seja para câncer de ovário, histórico familiar realmente muito poderoso. Mas, como disse a nutricionista que teve aqui, a Alessandra, isso não é um fator sine qua non para que você desenvolva o câncer. Então, o estilo de vida ele é fundamental. Sedentarismo, a obesidade, conta muito no desenvolvimento, na prevenção, né, por consequência, de câncer de mama, e a gente tem uma série de outras coisas que a gente pode fazer. Então, na prevenção, quando a gente fala em câncer de colo de útero, a prevenção, sem dúvida nenhuma, já foi mais do que falada. Vacinação, citopatológico, Papa Nicolau, precisa visitar o ginecologista, precisa prevenir para o câncer de colo de útero, mesmo quem já tem o HPV. E o uso de camisinha. Para câncer de mama, câncer de ovário, câncer de endométrio,
eu acho que a gente tem que começar a trabalhar muito estilo de vida, né? A longevidade, isso foi tão falado em outras mesas, isso vale para câncer também, para câncer feminino. Então, obesidade, tabagismo, a questão do uso excessivo de álcool e o histórico familiar, eles são todos fatores de risco que permeiam vários desses cânceres de uma maneira ou de outra. Angélica. Sim, e Angélica, se você quiser completar, porque também achei muito interessante o que a Alessandra falou na palestra sobre alimentação, né, em relação à genética, né? Sim, dá para mudar a genética, não é um fator tão forte, né, que não pode ser transformado também pelo estilo de vida. Até porque a gente acompanha muito essa discussão em relação à genética ligada ao câncer. A gente teve o caso da Angelina Jolie, que todo mundo ficou comentando. Não dá para mudar a genética, dá para a gente conseguir olhar a genética e realmente trabalhar um rastreamento mais precoce das pessoas que têm uma genética, como o caso da Angelina Jolie, e uma série de outras prevenções relacionadas. O histórico familiar é importante porque a informação é importante para a gente poder olhar, mas mudar a genética é muito mais, não é exatamente assim. Até que ponto o estilo de vida também impacta, doutora? Cada vez mais a gente tem segurança de dizer que o estilo de vida, uma dieta que vai manter o paciente magro. Qual dieta? Uma dieta que vai levar a uma massa magra maior e redução de gordura. Isso tem impacto em redução de câncer. Vou contar o caso do câncer do endométrio, o câncer do corpo do útero. O câncer do corpo do útero é um câncer pouco frequente no Brasil. Hoje, são 7 a 8 mil mulheres diagnosticadas todos os anos, muito atrás de 17 mil casos de câncer de colo do útero. Nos Estados Unidos, é o contrário, ou seja, a população dos Estados Unidos, que foi obesa por muitas décadas, e a obesidade leva a uma produção hormonal periférica, estimula o corpo do útero. Então, hoje, populações de países de alta renda, como os Estados Unidos, têm como principal câncer ginecológico o câncer do corpo do útero. Então, nós, brasileiros, temos que começar a nos preparar, porque vai haver um aumento do câncer do corpo do útero. Porque nós, brasileiras, estamos envelhecendo, problema bom, estamos engordando. Infelizmente, mais de 50% de nós, mulheres, hoje, brasileiras adultas, temos sobrepeso. E 20% de nós estamos obesas. Então, isso não é imediato, estar obesa hoje aumentar o câncer, mas a gente já tem que se preparar do ponto de vista de conscientização populacional, óbvio, mudando o estilo de vida imediatamente para a gente tentar que isso não aconteça, mas também estruturando a nossa rede de saúde para receber essa paciente que vai chegar. São cirurgias especiais, cirurgias minimamente invasivas, radioterapia. Então, o sistema de saúde vai ter que se organizar para coletar esse problema da obesidade. Então, mudança de estilo de vida tem impacto, sim, em incidência de câncer, em redução de incidência de câncer. Já a genética é um capítulo à parte, um monte de coisa que foi revolucionada aí, né? Entramos um pouquinho nisso agora? Sim, por favor. Bom, então, os últimos anos na oncologia foram revolucionários na compreensão do câncer. Sempre houve uma associação entre câncer e doença familiar, né? Vocês sabem que isso começou no Brasil? Foi um oftalmologista. A primeira descrição na literatura médica de câncer ser uma doença hereditária tem 200 anos e foi um oftalmologista brasileiro. Ele cuidou de um paciente que teve um retinoblastoma, ele sobreviveu e o filho teve um retinoblastoma e foi o primeiro registro científico de que câncer poderia ser uma doença hereditária. E depois veio Lynch, também falecido recentemente, descreveu a síndrome mama-ovário, que é a principal, mais falada síndrome de câncer hereditário, e depois o gene BRCA, que você citou da Angelina Jolie, foi descrito. Bom, aqui, esse determinante não é um determinante, mas é uma causa muito relevante para câncer. Enquanto nós, mulheres, sem risco hereditário, temos 12% de risco vital, é muito grande, né? Se a gente colocar 10 aqui, 1,2 teremos câncer de mama, então é uma doença muito frequente. Mas quando há uma mutação em BRCA1 ou 2, esse risco pode chegar a 70%. Então, claro, a mudança comportamental pode evitar em algumas, pode atrasar, porque não é 100%, não é um determinante 100%, mas o risco é altíssimo e, por isso, a gente precisa conhecer e montar estratégias de mitigar esse risco, com rastreamento, com intervenções medicamentosas, cirúrgicas, e a gente aprendeu demais. Os últimos 10 anos foram revolucionários. No câncer feminino, o grande destaque são os cânceres de mama, ovário, pelas mutações de BRCA,
mas também o câncer do corpo do útero pode ser hereditário, e aí a síndrome de Lynch, esse mesmo pesquisador que eu citei. São famílias que têm pólipos intestinais e aumento de risco de câncer de corpo do útero. A gente tem muito para fazer quando a gente descobre antes, porque tem estratégias cirúrgicas de redução de risco que a gente pode agir, tá? Quer completar, doutora Márcia, sobre genética? Senão a gente passa um pouquinho para câncer de ovário. Eu acho que a Angélica já falou bastante, a gente pode falar um pouquinho mais de câncer de ovário agora. Vamos para câncer de ovário, então, que é o 8º mais comum em mulheres de todo o mundo. Quais os principais fatores de risco e como é que a medicina está caminhando em termos de avançar no tratamento desse tipo específico de câncer, doutora? Então, o câncer de ovário é um câncer extremamente silencioso, né? Então, falando um pouquinho sobre como é que a gente vai trazer um diagnóstico mais precoce, definitivamente, assim como o câncer de endométrio, é com consultas ginecológicas frequentes. Porque se a gente for esperar algum tipo de sintoma, especificamente no ovário, esse câncer já está bastante disseminado. E aí as chances de cura ficam muito pequenas. Então, acho que assim, fica aqui uma coisa importante para a população como um todo, que a consulta ginecológica ela é fundamental para uma série desses cânceres. Muitos deles são silenciosos, e aí a gente precisa de um rastreamento mais proativo, porque senão a gente acaba não conseguindo ter aqueles sintomas que podem levar a um diagnóstico mais precoce. Nesse caso, não existe. O que a Angélica falou, que é muito interessante em relação a câncer de ovário e alguns cânceres de mama também, são essa alteração do BRCA, essa mutação do BRCA, que está relacionado com uma mutação, uma alteração genética hereditária. Hereditária significa familiar, né? Acaba se passando de geração para geração. Existe 50% de chance de você ter um câncer num progenitor e que isso se passe para a prole seguinte. E isso faz com que realmente a gente precise trabalhar no sentido do aconselhamento genético. Então, aquela pessoa que tem uma história de câncer de mama, uma história de câncer de ovário, precisa olhar essa família como um todo. É muito importante que se olhe essa família como um todo, que se pesquise, que se faça um aconselhamento genético, que se tenha também a expertise do geneticista de como trata isso tudo, porque não é fácil você ter esse tipo de informação e como é que essa informação ela pode ser levada da melhor maneira possível e não de uma maneira com que eu tenho algo que eu tenho algo que eu preciso observar de uma maneira mais constante, ou que eu posso fazer algo para que eu possa ver isso o mais rápido possível. Então, o histórico familiar, definitivamente, ele conta muito na questão da história do câncer de ovário, especificamente porque eu falei, ele é muito silencioso, então a gente não vai para frente. E, para a população geral que não tem o histórico familiar, é a consulta rotineira com o ginecologista que vai ajudar com que isso realmente, se eventualmente acontecer, que seja o mais precocemente possível. Porque o diagnóstico precoce ainda é um desafio, né, doutora Angélica? Continua sendo. Câncer de ovário é um desafio. Então, o câncer do colo do útero, vamos falar os 3 ginecológicos aqui, depois a gente fala de mama. O colo de útero, se fizer o preventivo, a doença não começa da noite para o dia. Então, ela é uma carcinogênese lenta, às vezes de 10 anos. Se a mulher faz de 3 em 3 anos, nem falar de anual, ela vai pegar uma lesão pré-câncer e pode tratar. Endométrio sangra. A mulher que parou de menstruar, que é geralmente um câncer da pós-menopausa, está sem menstruar, se ela tiver um sangramento, ela procura o médico. Ninguém vê campanha na televisão falando isso, né? Hora nenhuma fala, mulher que sangrou na pós-menopausa. A gente recebe um tanto de vovó falando, olha, eu voltei a menstruar com 80, fica 3 anos até ela procurar ajuda médica, e isso, muitas vezes, é definitivo para um tratamento sem os desfechos desejados. E do ponto de vista do ovário, o ovário ele tem espaço para o crescimento, ele não dói, então não tem uma dor típica do ovário, foi o que a Márcia trouxe. E além disso, a carcinogênese é rápida. Entre começar e a doença estar avançada é pouco tempo. Então, esses 2 fatores, a ausência de queixas específicas, o que a mulher queixa quando ela começa com sintomas de câncer de ovário? Barriga distendida,
alteração do hábito urinário, intestinal, queimação. Então, ela passa habitualmente por dezenas de médicos e até chegar num diagnóstico. Então, é muito comum a paciente falar que você tem gás, né? Não tem, e aí, quando vê, é uma ascite volumosa. Então, câncer de ovário é um desafio, não só no Brasil. Câncer de ovário é diagnosticado em estágios avançados no mundo inteiro. Estadiamentos 3 e 4, que são estadiamentos mais avançados, é a realidade da Europa e dos Estados Unidos, assim como do Brasil. A gente tem mais avançado colo de útero, mama e endométrio, mas ovário a gente é igual por essas peculiaridades do câncer do ovário. Sim, e estamos no Outubro Rosa, né? Mês da gente falar mais e olhar e discutir o câncer de mama, o principal que acomete as mulheres, muito agressivo, costuma também atingir as mulheres abaixo dos 40 anos. E entre os fatores de risco já conhecidos, a gente fala bastante do fator genético, mas há vários outros também. Queria saber os principais, doutora, e se gravidez tardia é considerado risco considerável para o câncer de mama? O principal subtipo de câncer de mama é o subtipo luminal, que é o subtipo hormonal, vem dos hormônios femininos. Cerca de 75% a 80% dos cânceres de mama têm influência do estrogênio, hormônio feminino. Então, todos os fatores que aumentam a nossa exposição ao estrogênio podem aumentar o risco de câncer de mama. Então, alguns deles, ter a primeira menstruação muito cedo, ter a última menstruação muito tarde, fazer reposição hormonal, ficar grávida poucas vezes. Por quê? Porque quando você está grávida, há uma redução do nível de estrogênio. Então, uma mulher de outras gerações, ela ficava grávida 7 vezes e amamentava 7 anos. O nível de estrogênio dela era baixo por 14 anos. Não tem como uma prevenção ser maior do que essa. E a gravidez tardia. O que é gravidez tardia? Né? Hoje em dia. Infelizmente, a biologia não mudou. A vida da gente mudou. A gente passou a ter filho depois dos 30, mas a nossa biologia não mudou. A gente tem que fazer uma cartinha para Deus que a gente quer uma menopausa mais tarde, que a gente quer ter mais tempo, mas até o momento a nossa menopausa continua entre 49 e 52 anos na população, né, brasileira, e a gravidez é considerada tardia a partir de 30 anos de idade, mais significativamente a partir dos 35, o que virou uma rotina da mulher moderna, né, ter menos filhos e engravidar depois dos 35 anos de idade. Ter gravidez antes dos 35 anos de idade é fator protetor contra o câncer de mama. Por motivos pouco explicados, após 35 anos, ela aumenta o risco de câncer de mama. Eu estou nessa, infelizmente, tá? Primípera idosa, tive filho depois dos 35, então, infelizmente, mas isso não está muito esclarecido. Não está. Não está muito esclarecido o porquê de, após os 35 anos de idade, ser um fator de maior risco para câncer de mama. Então, a gente tem que respeitar a nossa biologia, que ela não mudou. Doutora Márcia. A Angélica já falou tudo, acho que a gente pode passar para o próximo tópico. O sucesso de novos tratamentos para o câncer em pesquisas, como é o caso do Cartecel, que não é testado para esses tipos de câncer em mulheres, que a gente está falando, mas, enfim, animaram muitos especialistas, o pessoal leu nos jornais, viu na televisão a reportagem com aquele paciente, né, o Paulo Pellegrino, que estava tentando um tratamento há muitos anos e não conseguia bons resultados, fez o teste aqui em Ribeirão Preto e conseguiu sucesso, está em remissão, claro que ainda vai ser acompanhado, mas está em remissão, e agora as pesquisas continuam. Em relação ao câncer de mama, o que a gente pode ver nos avanços do tratamento dos próximos anos, doutora Márcia? Então, acho que a gente vem sofrendo um boom de boas coisas que vem acontecendo nos últimos 10 anos, né? Nos últimos 15 anos. Em mama, ela é bem precursora, na verdade, talvez seja nos últimos 20 anos, né? O câncer, ele não é um câncer de mama, ou um câncer de pulmão, ou um câncer de colo reto. Ele tem nome e tem sobrenome. E cada vez mais a gente entende mais a biologia. Quanto mais a gente entende a biologia dos cânceres, mais a gente consegue personalizar o tratamento desse câncer. E quanto mais a gente personaliza, maior chance a gente dá. Não só para que se trate bem, se trate com maior eficácia, se trate com maior alvo, mas também com menos chance de toxicidades que sejam frustras, que não sejam necessárias.
Para o câncer de mama, a gente já tem nomes e sobrenomes, né? Então, a Angélica começou falando do luminal, né? Existem os cânceres que respondem, que são alimentados por hormônios femininos. Existem cânceres que têm uma via que a gente chama de HER2, que talvez muitos de vocês já tenham falado, já tenham ouvido. E existem aqueles que não têm essa expressão de nada, né? A gente chama de triplo negativo. Ele é triplo negativo porque ele não tem a expressão, ele não se alimenta nem do hormônio, nem do HER2, nem dos hormônios, nem do HER2. E esses são bastante agressivos, normalmente eles são cânceres de mama de mulheres mais jovens e eles têm maiores chances de voltar, né, de recorrer, de se disseminar, enfim. E para eles, especificamente, há muito pouco tempo atrás, a gente só tinha quimioterapia para tratá-los, né? Enquanto, por exemplo, aqueles dos hormônios que eu falei, que se alimentam de hormônios, se a gente parar a produção de hormônio, a gente ajuda esse câncer a não crescer. Nos HER2, se a gente parar essa via do HER2, que tem uma série de bons tratamentos para isso, também isso aconteceria. E no triplo negativo, até então, a gente não tinha muita coisa, né? Até que, finalmente, graças a Deus, né? Graças a Deus e a inovação e a ciência, a gente tem a possibilidade de ter o advento da imunoterapia se comprovando também no câncer de mama. Ele chegou depois nessa história, né? Porque a imunoterapia começou no melanoma, depois foi para o câncer de pulmão, depois passeou bem, né? Nos cânceres geniturinários, nos cânceres gastrointestinais e no câncer de mama triplo negativo, que era uma grande esperança. A gente não falou nos números aqui, mas se são 6.000 novos casos, 6.500 novos casos, 7.000 e poucos novos casos para ovário e endométrio, são 17.000 para colo de útero, são mais de 70.000 novos casos de câncer de mama. É o câncer mais incidente e mais mortal. E quando a gente fala em mama, então, a gente está falando, estamos no Outubro Rosa, estivemos no Setembro em Flor, né, que é muito importante para todos os cânceres femininos. E para o câncer de mama triplo negativo, o que vem a ser a imunoterapia? A gente faz a imunoterapia combinada à quimioterapia. A imunoterapia, até há mais de 50 anos, a gente achava que o organismo... Como é que o organismo não reconhecia as células tumorais e não combatia ela com o nosso sistema imunológico, com os nossos linfócitos, as nossas células de defesa? Até que isso inclusive foi um prêmio Nobel, 2 prêmios Nobel. Foram 2 pessoas, 2 investigadores que entenderam como é que o câncer se escondia das nossas células de defesa. E a partir daqui, a gente conseguiu achar um inibidor para desfazer essa fantasia e fazer com que ele se mostrasse, a célula tumoral se mostrasse para o sistema de defesa e, com isso, o nosso próprio corpo, a nossa própria célula de defesa ataca o câncer de uma forma que a gente vem conseguindo uma série de bons resultados nisso, né? E, felizmente, a coisa de 4 anos, Angélica, mais ou menos, a gente teve a oportunidade de demonstrar a eficácia da imunoterapia também para o câncer de mama triplo negativo. E o que vem para frente? Outra coisa que também é um grande divisor de águas na história do câncer de mama são os anticorpos droga conjugados, né? O que quer dizer isso? É um grande palavrão, né? Mas significa como é que a gente consegue ir no nome e no sobrenome do tumor, mas só ali, e não em todas as outras células. E a gente vem também trazendo enormes bons resultados nesse sentido com a ciência, com o advento de novas drogas, né? A Angélica, com certeza, vai poder falar de muitas outras. Em relação ao que vem pela frente em relação ao câncer, acho que uma das coisas que também se mostram, como o CAR-T, né, que mostra uma série uma boa inovação, que mostra muita esperança, não em mama ainda, tá? Mas a gente vem para um fase 3 em melanoma, começando em melanoma, uma oportunidade de tratar aquele câncer daquela pessoa junto com a imunoterapia. A gente chama isso de terapia individualizada de neoantígenos, o que em algum momento foi chamado de vacina contra o câncer, porque a plataforma é de RNA-M, mas é você pegar o câncer daquela pessoa, olhar no microscópio, fazer um sequenciamento gênico, olhar quais são as principais mutações, fazer uma terapia à base de RNA-M
para aquelas mutações e reinfundir naquela pessoa junto com a imunoterapia. Os resultados de fase 2 foram animadores e a gente vem com fase 3 para melanoma inicialmente, não é para mama, para a gente ver se a gente pode prosseguir com outro desenvolvimento clínico. Mas é algo bastante inovador e muito diferente, né? Então, acho que é importante a gente mostrar isso um pouquinho. Angélica, por favor. Não, falou super bem, fez todo o resumo aí. Então, acho que a gente pode comemorar, né, que a gente, de fato, tem compreendido a biologia molecular do câncer de mama, e os avanços são imensos. A gente até o século XX não tinha nenhum remédio para tratar câncer, e vieram esses blocos, né, dos citotóxicos, com a Segunda Guerra, depois as drogas-alvo direcionadas, um monte delas, essa onda da imunoterapia, e agora a gente vive essa onda dos ADCs, que a Márcia trouxe, que são os Antibody Drug Conjugate. É uma químio grudadinha no anticorpo. Ela acha o alvo e joga muita químio lá dentro. Então, um tratamento bastante inteligente e que tem trazido avanços para pacientes com câncer de mama, até o momento estudados em fases avançadas, espetaculares. Pacientes com 6 linhas de tratamento, sem opção, de repente, quase 100% das pacientes respondem. Então, os avanços nos surpreendem, né? É difícil falar do futuro, porque o presente já é arrebatador, assim. E, de fato, acho que o próximo passo, a próxima aposta, apesar de ainda sem dados nos tumores sólidos, são as terapias de células T, que são os CAR-T. Também já começam a ter estudos em tumores sólidos, mas é mais complicado do que no linfoma, leucemia, mieloma. A gente vai ter que evoluir mais com a tecnologia. Mas a aposta é grandiosa, entender esse tumor, treinar os linfócitos, né? É uma terapia viva, porque dá linfócitos, e individualizada, porque o linfócito, por engenharia, ele é adaptado para voltar ao corpo. Então, as apostas são belíssimas. O grande desafio, a gente tem conseguido dominar a biologia molecular, a gente não tem conseguido dominar acesso. As previsões do Globocan são de aumento de mortalidade por câncer, mortalidade por incidência, não estou nem falando de mortalidade. Então, se a gente põe todo o globo junto, e principalmente o peso da África pesa muito, as projeções para 2040 são de aumento da taxa de mortalidade por incidência, né? Então, a gente falou muito das maravilhas, e são maravilhas mesmo, o avanço no controle do câncer vai puxar várias áreas da medicina, mas a gente, em acesso, a gente está ganhando nota 0. E é importante lembrar, Outubro Rosa, né? 95% das mulheres, se diagnosticarem precocemente, vão ser curadas. Então, é muito importante o rastreio, é muito importante o rastreamento, a mamografia, no seu momento adequado, que se busque a mamografia, principalmente a mamografia, o ultrassom também, para que a gente tenha mais e mais diagnósticos precoces. Gente, já acabou meia hora. Não acredito. Obrigada por essa conversa. Um recadinho? Claro. Um único. A gente está, a MSD está no Parque Vila Lobos, com uma exposição que faz parte do Outubro Rosa, que fez parte do Setembro em Flor. Acho que é importante que os paulistas, né, a gente está aqui, o Estadão, principalmente aqui de São Paulo, trazer a conscientização dos tumores femininos, né? Então, é um ambiente que vocês vão olhar, tem arte, né? Artistas plásticas, mulheres, realmente falando sobre saúde feminina, e quem quiser, é gratuito, está lá no Parque Vila Lobos, para quem quiser. Muito obrigada, gente.